Olá, eu vou me identificar com o nome de Robert Poet Truman. Robert Poet Truman. Eu vou contar uma história que é um pouco difícil de acreditar. Foi algo inacreditável que eu vivenciei durante parte da minha vida. A história é muito longa. Hoje é dia 24 de novembro de 2016. A história tem 12 anos. 12 anos de duração. Eu vou tentar contar um resumo. O resumo do resumo. Apenas relatar o que eu vivenciei, por mais que pareça inacreditável. São algumas situações que envolvem, para que as pessoas possam ter uma breve noção das coisas que aconteceram, seria semelhante ao filme O Show de Truman. Show de Truman, interpretado pelo ator Jim Carrey. E depois seria algo parecido com o filme O Inimigo do Estado. Inimigo do Estado, interpretado pelo ator Will Smith. E algo mais, outra situação seria referente a esses três filmes. Também com o filme Possuídos, interpretado pelo ator Denzel Washington. Esses são filmes que foram feitos em 1998, mas que tem uma certa referência, seria algo para que as pessoas possam ter uma noção do que aconteceu. É uma história real, porém inacreditável. Eu vou tentar resumir um pouco, resumir ao máximo. Tudo começou quando eu tinha por volta de 18 anos de idade, entre 18 e 19 anos de idade. Quando eu era mais jovem, adolescente, eu trabalhava em um supermercado simples. Depois eu fui trabalhar mudei de emprego, fui trabalhar em uma grande rede de supermercados conhecida aqui no Brasil. E eu percebi algo na minha vida, e que é difícil das pessoas acreditarem, mas seria como se fosse uma Matrix. Tipo uma Matrix. 99% das pessoas, mais de 99% das pessoas, não percebem o que está acontecendo. O que está acontecendo? Todos os aparelhos de tecnologia, tanto o celular, como o computador, rádio, telefone, TV, todos eles estão ligados a uma experiência do sistema. Todas as suas ligações no celular são gravadas. Eles utilizam a câmera do seu smartphone, do seu telemóvel. Eles utilizam a câmera, os microfones e tudo que você faz no computador, no notebook, no tablet,
tudo registrado. Estamos vivendo em total vigilância, parecido com o filme 1984, do livro de George Orwell. Mas voltando ao que eu iria contar que aconteceu comigo. São 4 situações que vai ter no decorrer dessa história. Primeira situação é uma vida normal, onde envolve pessoas, parentes, familiares, amigos, uma vida comum, onde tem que trabalhar, estudar, em geral. Segunda situação, um reality show, parecido com o filme Show de Truman, que aconteceu em. Terceira situação, um Big Brother do sistema. Um Big Brother do sistema, parecido com o filme O Inimigo do Estado. E quarta situação, uma guerra espiritual, algo sobrenatural, parecido com o filme Possuídos, de 1998. Mas voltando à minha situação, eu vivenciei essas 4 situações, onde no meio de tudo isso existem pessoas comuns, famílias, parentes, amigos que não sabem o que está acontecendo. São pessoas que eu classifico como pessoas comuns, não envolvidas. E existe e tem pessoas comuns envolvidas no meio de tudo, pessoas comuns, assim, pessoas normais envolvidas. Tem um terceiro grupo de pessoas que são atores e figurantes. Atores e figurantes. Tem um quarto grupo de pessoas que são agentes do sistema. Agentes do sistema. Tem um quinto grupo de pessoas que já envolve um pouco essa parte sobrenatural. São pessoas que estão controladas por anjos caídos, pessoas possuídas. Então tem esses grupos de pessoas no meio disso tudo. Mas eu vou tentar iniciar e resumir a história. Em 2004 eu trabalhava em um supermercado. Então eu percebi que as câmeras de segurança, que haviam câmeras escondidas, microfones que eram utilizados, mas eu não conseguia definir na época. Eu era jovem e não conseguia entender o que estava acontecendo. Como que tudo aquilo parecia uma Matrix e as pessoas não percebiam aquilo. Então eu tentei um determinado dia questionar tudo sobre o que estava acontecendo, quase surtei. E as pessoas não entenderam. E eu decidi, isso foi no ano de 2004. Aí o tempo passou, eu cheguei a ficar com um pouco de depressão por tudo que eu passei e procurei ignorar essa situação. Ignorar essa situação no ano seguinte e viver a vida normal e achar que tudo aquilo não existia reality show. Que não existia um reality show. Mas no meio disso tudo, no meio de toda essa situação, havia acontecido algo sobrenatural, onde eu conseguia sentir a presença de anjos caídos. E eu ouvi uma voz, não seria uma voz, seria uma sensação, uma certeza no espírito que me salvou de uma determinada situação nesse ano de 2004. Como eu vou resumir a história, não vai dar para me contar todos os detalhes. Mas aí eu tentei esquecer tudo, ignorar, falar, não, isso foi tudo loucura, esquece isso. Se passou-se todos os anos, 2005, 2006, 2007, mas em 2008 me veio os pensamentos e a dúvida se isso que eu havia vivenciado
mais jovem se não era real, se realmente haveria algo parecido com um reality show, onde ninguém havia me contado o que estava acontecendo. Então eu decidi descobrir a verdade. Aí eu falei, eu vou entrar nesse meio, tentar achar um jeito de entrar nesse meio artístico, no meio de tudo isso, para então poder perceber o que estava acontecendo. Então eu decidi ser ator. Eu decidi ser ator. Aí eu fui trabalhar com coisas relacionadas à TV, cinema. Eu fui fazer cursos de interpretação, de cursos de teatro, cursos de interpretação para TV, atuação para cinema. Me cadastrei em agências de atores e figurantes. Eu não consegui ser um ator, mas eu fui figurante durante o ano de 2008 até o ano de 2010. Eu fui trabalhando como figurante em algumas emissoras de TV, produtoras de cinema, coisas, publicidade de comerciais, mas um simples figurante. Nada muito, praticamente não aparecia, e eu no início era para tentar entender o que estava acontecendo, mas depois eu acabei me envolvendo em tudo aquilo e tentei esquecer o que eu havia passado nos anos anteriores. Até que chegou um determinado ponto que eu vi que nada ia dar certo, não estava dando certo para mim e que eu ia me afastar desse meio. Mas então eu me aproximei, me aproximei e aceitei e conheci verdadeiramente a Jesus Cristo. Eu aceitei a Cristo e passei a viver isso no ano de 2010. A viver pela fé, a viver confiando em Deus. E larguei tudo aquilo e comecei a ser, como se diz, guiado e a sentir uma sensação, um espírito. E eu fui trabalhar com outra coisa. E agora vocês vão entender a segunda parte da história, que é mais complicada. Eu fui trabalhar como promotor de vendas na NET TV. NET TV por assinatura. E então, TV por assinatura, TV a cabo, isso no ano de 2010. Em junho de 2010. Então, no meio do treinamento que eu estava fazendo, que era um treinamento para ser promotor de vendas, para anunciar a nova televisão para os clientes em shoppings, lojas, para ser um vendedor. Eu senti a sensação no espírito, a mesma sensação que eu havia sentido em 2004, onde envolvia uma guerra espiritual, onde envolvia aquela situação no reality show. Eu havia sentido em 2010. E eu comecei a perceber que não era simplesmente um reality show, uma produção de TV de uma forma ilegal e algo real. Era também um Big Brother do sistema, onde eles utilizavam câmeras de vigilância, câmeras ocultas e câmeras dos aparelhos das pessoas e até a televisão, não sei como explicar isso, em uma forma mais sofisticada, uma forma mais difícil, ela registra, ou seja, o mundo está completamente
completamente vigiado e monitorado por esses seres que seriam anjos caídos de outro que estão aqui. É uma forma que seria algo semelhante ao olho que tudo vê, o olho de Horus. Porque assim como queiram chamar, esse Lúcifer, ele não consegue saber de todas as coisas. Então nessa geração atual, ele utiliza de tecnologias para se querer parecer ser algo onipresente. Então no topo dessa pirâmide, que queiram classificar esse sistema como vocês quiserem, senhores do mundo, Illuminati, acima deles é o que tem esses anjos caídos, que controlam e criaram esse sistema de Big Brother, onde engana tudo e todos e monitora as pessoas. Mas voltando ao que aconteceu durante o treinamento na NET TV. Durante o treinamento na NET TV, eu senti um arder no espírito. Um arder no espírito. É algo que não tem como explicar, é algo sobrenatural. Onde me fez questionar aquela situação e enfrentar aquela situação que eu estava vivendo. Onde eu percebi que não era só um reality show, era um Big Brother do sistema e que tudo que estava acontecendo era real realmente. Não era algo difícil de acreditar mesmo. Aí eu comecei a sabotar aquele reality show e comecei a enfrentar aquele Big Brother do sistema. Aí eu tentei sabotar a NET TV, perdi o emprego na NET TV. Aconteceu determinadas coisas onde eu tive que onde a própria polícia, quando percebeu, ao invés de me ajudar, eles preferiram ajudar a NET TV, porque a NET TV é aliada à Time Life. E a Time Life envolve grandes corporações como Rede Globo, NET TV, essa grande mídia, que a grande mídia é controlada e manipuladora. Então eu não tive ajuda da polícia, eu fui humilhado, fui caluniado, fui perseguido e não tive ajuda de nenhuma pessoa nesse mundo aqui. Só tive uma ajuda sobrenatural, algo que veio diretamente de Deus, que foi o que me salvou e o que me conduziu no meio de toda uma situação onde eu tive que enfrentar o sistema, como se fosse mais ou menos enfrentar o sistema e perceber essa experiência que aconteceu. O tempo passou e eu fui em determinados lugares, fui pesquisando o que estava acontecendo, porque existem determinados tipos de pessoas da seguinte forma. Tem pessoas comuns, que são familiares, parentes, amigos que não sabem o que está acontecendo. Pessoas comuns. E tem pessoas comuns no meio da rua, pessoas que ficaram sabendo o que estava acontecendo e foram compradas por essa produtora digamos, desse reality show que provavelmente foi produzido pela NET TV e outras empresas de TV por assinatura, que ainda não foi ao ar, mas está sendo produzido esse reality show ilegal. E tem pessoas comuns envolvidas, pessoas comuns não envolvidas, e tem agentes do sistema desse meio, que seria do Big Brother do sistema. E tem, em quarto lugar, pessoas, como posso dizer, pessoas controladas por anjos caídos. Pessoas controladas por anjos caídos, que seriam pessoas endemoniadas.
Então, no meio disso tudo, tem essas classificações de pessoas comuns envolvidas, pessoas comuns não envolvidas, agentes do sistema, pessoas endemoniadas, e ainda tem um quinto grupo de pessoas que são atores e figurantes. Atores e figurantes. Então, é algo muito complexo e difícil de entender. Aí eu vivenciei isso durante parte da minha vida. E as pessoas que tentaram se aproximar para ajudar não acreditaram, porque foi classificado como se fosse algum tipo de doença. Deve ser esquizofrenia, deve ser alguma coisa que fez ele ficar assim. Como se fosse um tipo de queima de arquivo. Falam que ele é louco, esquece tudo isso, porque ninguém vai acreditar nessa história. Ninguém vai acreditar nessa história. Dizem que ele é louco e vamos continuar a fazer a experiência para ver o que vai acontecer. Ou seja, minha família não entendeu, os amigos não entenderam e toda a minha vida se tornou um inferno, uma confusão muito terrível. E eu acabei ficando com depressão por tudo isso e só tive a ajuda de Deus, somente a ajuda do Criador. Só a ajuda do Criador. Aí, resumindo a história, passou-se o tempo, passou-se 2011, 2012, 2013, 2014, eu fui trabalhar com outras coisas, fui trabalhar em outras áreas, fazer outras coisas. Mas chegou em 2014, eu queria esquecer tudo isso que eu passei. Esquecer tudo o que aconteceu a minha vida inteira, todas as frustrações, erros, toda essa coisa de reality show, de Big Brother do sistema, de guerra espiritual, e queria recomeçar a vida em outro local. Então, eu decidi ir viajar, sair do país, recomeçar a vida em outro país. E fui para Portugal. Fui para Portugal tentar recomeçar a vida. Nas primeiras semanas que estive em Portugal, eu até havia esquecido tudo isso que eu passei aqui durante a minha vida. Mas, por incrível que pareça, depois lá veio a percepção de que não havia sido coisa da minha cabeça. Que havia realmente acontecido tudo aquilo. Então eu vivenciei muitas coisas que vai ser difícil de eu relatar aqui nesse áudio. Estou apenas fazendo um leve registro, resumidamente. E eu vivenciei umas guerras espirituais. Eu pretendo fazer um áudio mais detalhado mais para frente, contando como seria essa guerra espiritual, como seria essas sensações. Como que foi essas coisas. Mas o que eu vim a fazer aqui não é contar um depoimento, não é contar um testemunho, um relato. É deixar para que as pessoas possam entender que o sistema, em geral, está utilizando de toda a tecnologia desse mundo para monitorar, gravar, manipular, alienar, condicionar a população mundial. E há algo espiritual acontecendo ao derredor. E que eu fui vítima de uma experiência de pessoas gananciosas que tentaram fazer um tipo de reality show filmando e monitorando uma pessoa em vida real sem que ela soubesse. No caso, eu não sabia. Mas descobri no decorrer dessas gravações, no decorrer das situações que estavam fazendo um reality show sem que eu soubesse.
e que acima desse reality show há um Big Brother do sistema e ainda por cima uma guerra espiritual. E como levar uma vida comum, uma vida normal em meio a tudo isso que eu passei durante a minha vida. Por isso eu criei esse perfil chamado Robert Poet Truman, para contar um pouco dessas situações. Se eu fosse contar detalhes de como tudo aconteceu e coisas que eu passei, que eu vivenciei nessa luta contra o sistema, nessas experiências desse reality show que foi feito por emissoras de TV por TVs por assinatura como Net TV, entre outras. Nesse meio que eu tentei me infiltrar em emissoras de TV, nisso que a polícia foi envolvida, mas fizeram de um modo onde não quiseram me ajudar, e que agora eu estou meio que aprisionado no meio de tudo isso. Não sei o que fazer. Estou orando a Deus para me ajudar. Eu voltei ao Brasil em 2015, fiquei apenas 4 meses em Portugal e muita coisa deu errado na minha vida. Eu passei por depressões difíceis, profundas, e ter vivenciado essas situações inacreditáveis e sobrenaturais então, para que todos saibam, cuidado com o que você faz perto de alguma coisa que envolva tecnologia, e desperte, porque esse mundo é controlado. Esse mundo é controlado por um sistema maligno, um sistema manipulador. Então esse foi um breve relato, um resumo do que eu vivenciei durante parte da minha vida. Obrigado a todos. Sei que poucos vão acreditar, mas infelizmente é algo real. É algo real. Está sendo implantado um sistema de Big Brother nesse mundo. Fiquem todos na paz. Que Deus abençoe a cada um. E que possamos enfrentar, porque virão dias difíceis. Algo que eu não contei, mas que eu não poderia deixar sem, estava até tentando evitar, foi que no meio disso tudo, eu tive uma revelação. Como seria uma revelação? Foi uma sensação no espírito. Não seria uma sensação, seria algo sobrenatural, onde eu tive que anunciar, no meio do reality show, no meio do Big Brother do sistema, no meio da guerra espiritual, o Apocalipse do capítulo 1 até o 9. Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 2, 3, 4, em determinados dias e situações onde foi registrado naquele Big Brother do sistema, onde já foi um aviso. O Apocalipse do capítulo 1 até o 9. O livro das revelações contido na Bíblia, Apocalipse. Ou seja, vai acontecer igrejas, selos e trombetas. As trombetas do Apocalipse vai tocar as trombetas do Apocalipse. Os selos vão se abrir. E no meio de toda essa confusão que envolve tudo isso, vai se iniciar uma grande tribulação. Uma grande tribulação no meio disso tudo. Mas só Deus sabe o dia e a hora que isso tudo vai começar. Então eu passei por essas experiências que são inacreditáveis. E um dia eu pretendo contar os detalhes, porque foram coisas difíceis,
coisas inacreditáveis. Um Big Brother do sistema, uma guerra espiritual, um reality show e tentar viver uma vida normal no meio disso tudo. Então, quem conseguir entender e acreditar, quem conseguir despertar para tudo isso, isso é apenas um pequeno relato. Obrigado a todos. Até a próxima.